Boa noite, igreja. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Sinto muito feliz de estar aqui nessa noite, depois de ter aceito o convite do nobre conselho, para estar aqui juntamente com os irmãos, compartilhando um pouco da palavra de Deus, que é algo que eu particularmente adoro fazer, né? Sempre que me convidam, eu tenho um enorme prazer de estar falando sobre Cristo, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu amo falar de Jesus, porque graças a Deus meu coração está preenchido dele. Amém? E da mesma forma, também me sinto em casa, estando aqui com os irmãos, né, com essa igreja tão estimada, da mesma linha também da nossa, apesar dos nomes, né, batistas e presbiterianos, mas seguimos o mesmo pensamento doutrinário, eclesiástico. Muda só um pouquinho, né, a nossa doutrina interna, mas a palavra, os pensamentos, a fé, a crença, o amor são os mesmos. Amém? Me sinto muito feliz em casa, mais uma vez, estar aqui com os irmãos compartilhando a palavra. Espero que você também tenha vindo aqui nessa noite, não na curiosidade de me ver ou de me ouvir pregar, pois eu de mim mesmo não tenho nada para vocês, mas trago para vocês a palavra do Senhor e peço que o Espírito Santo possa me capacitar e me usar apenas como um canal, um instrumento em suas mãos. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a palavra do Senhor. Estou aqui em Águas Belas, morando mesmo oficialmente há aproximadamente 5 anos, né? Sou natural de Paulo Afonso, portanto sou baiano, não sou pernambucano, sou daqui próximo, né? 140, 150 quilômetros aqui pertinho, mas batista desde nascimento, chamado, convocado ao ministério pelo Senhor Jesus, não pelo meu querer. Se fosse por mim, estaria no meu canto, quietinho, trabalhando secularmente, cuidando da minha família, dos meus afazeres, e só. Mas a graça de Deus é irresistível, o chamado, a gente não consegue se segurar quando o Senhor nos chama, nós temos que ir, pois Ele nos deu a ordem, e o nosso dever é simplesmente cumpri-lo. Atualmente, há 3 anos, à frente ali da Igreja Batista do Centenário, ali no início da Rua 15, igreja essa também ligada à Convenção Batista Brasileira, e desde o final do ano passado, assumindo o pastorado integral da igreja. Então, agradeço aos irmãos mais uma vez também pelo convite, e que Deus possa, em nosso meio, falar a cada um de nós, ao seu coração, ao meu coração, e que possamos sair daqui nessa noite edificados, transformados, pois se a palavra hoje, ou qualquer culto, em qualquer lugar, não fala ao seu coração, ela não está sendo pregada da maneira correta. Então abra o seu coração, abra sua mente para Cristo, que seu coração esteja preparado como uma boa terra para receber neste momento a semente da palavra do Senhor. Amém? Eu iria apresentar a minha esposa, mas eu acredito que ela teve que sair por conta do nosso filho, né? Deve ter ido resolver alguns probleminhas de bebê. Daqui a pouco, quando ela voltar, eu apresento a toda a igreja, mas acredito que todos os irmãos já a conhecem. Vamos abrir nossas Bíblias agora, lá no livro de Atos, no capítulo 12, e a nossa leitura será a partir do verso 1. Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, a partir do verso 1. Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, a partir do verso 1. Abra sua Bíblia e você vai manter ela aberta o tempo todo. Até o final dessa mensagem, você não vai fechar. Nós vamos expor a palavra, versículo a versículo, e para que você possa compreender, para que você possa ter um melhor entendimento dela, você vai acompanhar comigo, pouco a pouco, para que a gente vá chegando ao mesmo consentimento através de Cristo Jesus. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago,
irmão de João. E vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar ao Pai. Santo Deus, na tua presença entramos mais uma vez, sendo grato a ti, Pai, neste momento, por todo esse culto maravilhoso, desde o início das orações até o louvor e agora no momento da tua santa palavra. Te pedimos que fala conosco, toca o nosso entendimento e coração e abre nossos olhos para a tua palavra. Que nós possamos entender, compreender e principalmente aplicá-las em nossas vidas através do teu Santo Espírito. Permanece conosco, Pai, em nome do teu Filho Santo Jesus. Amém. Então, meus irmãos, permaneça com sua Bíblia aberta, não feche. Nós temos aqui um relato excepcional do que para mim é uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu na vida de Pedro. E olha que Pedro fez coisas inimagináveis. Pedro foi aquele apóstolo que pelo Espírito Santo de Deus, assim como o próprio Jesus falou, operou milagres maiores do que o próprio. Pedro era um homem tão cheio do Espírito Santo de Deus, que nessa altura aqui do campeonato, ele já tinha trazido a visão a cegos, ele já tinha ressuscitado Dorcas, ele já tinha iniciado algumas igrejas ali na Judéia, em Samaria, na Galiléia. Ele já estava dando início ao projeto da igreja na qual Cristo tinha dado a ele como responsabilidade. Pedro futuramente faria milagres maiores, ao ponto de, cansado de tanto curar, de tanto operar milagres através do Espírito de Deus, Pedro vai mandar o povo deitar no chão. Deita no chão, estou cansado, eu não consigo mais impor as mãos sobre ninguém para operar milagres. E Pedro simplesmente vai passar, e a sombra dele vai começar a curar todo mundo. Pedro, ele vai realizar coisas que a gente nunca vai ver, e que talvez nunca houve em toda a história. Só que para mim, na minha perspectiva particular, esse acontecimento aqui, que nós lemos agora, é excepcional, pois traz para nós exemplos grandiosos, que como igreja, no século 21, 2022, um pouco longe dessa igreja primitiva, dessa primeira igreja, na qual o Espírito Santo atuava de forma fenomenal, ainda tiramos grandes lições dessa passagem. O primeiro ponto é que a gente vai ver o rei Herodes Agripa perseguindo os cristãos, prendendo Tiago apóstolo, irmão de João, filho de Zebedeu, matando Tiago a fio de espada, logo depois do Sinédrio ter já martirizado Estevão. Então, oficialmente, Tiago é o primeiro apóstolo de Jesus a ser também martirizado a fio de espada, a mando de Herodes Agripa. Não é o mesmo Herodes que mandou matar as crianças, certo? Aqui já é o 4º Herodes da linha de sucessão do reinado lá de Judá. Só que esse em especial, ele queria, para poder agradar os juízes do Sinédrio e o povo judeu, acabar com a igreja. Ele perseguia, e vendo que aquilo alegrava os judeus, ele também fez prender Pedro.
Ele até deu a chance de Pedro se defender diante do Sinédrio, diante dos juízes judaicos, mas mesmo assim ele o prendeu. E só não o havia matado ainda, pois era o período de Páscoa. Era o dia de Pães Asmos, período esse anterior à sexta-feira. Nesse período, o império não podia matar ninguém, era contra a lei. Eles não poderiam fazer nenhum ato sanguinário diante do povo, era proibido. Era uma festa santa que estava acontecendo ali. E vendo o alvoroço dos judeus, para agradá-los, para ganhar mais popularidade entre os seus cidadãos, ele prende Pedro, coloca ele em um cárcere, e olha só, Pedro é tratado talvez como o terrorista mais perigoso da sua época. Pedro é acorrentado, atado em 2 cadeias, provavelmente uma que pegava o seu pescoço e pulsos, e outra os seus pés. Ele é lançado em uma cela, na fortaleza mais protegida de Judá daquela época, a fortaleza Antônio, que Herodes reconstruiu, Herodes o Grande, o avô desse Herodes, para ser sede de todo o poder legislativo e também civil do Império de Roma em Judá. E lá naquela fortaleza totalmente, muito protegida, de segurança máxima, com um grande poder também de visibilidade, pois o lugar de julgamento, o lugar onde era aplicado as sentenças, ficava de frente ao pátio do templo. Então, enquanto aqueles que eram malfeitores estavam sendo julgados e também mortos na fortaleza Antônia, todos de Jerusalém, todos que estavam ali no templo prestando louvor e adoração a Deus, podiam ver os juízos sendo aplicados. Herodes tinha o plano perfeito para aumentar sua popularidade e estabelecer o seu reino sobre Israel. Por quê? Porque desde o seu avô, ouvia-se falar que haveria de vir um rei para libertar os judeus de Roma. Por isso que seu avô manda matar os meninos inocentes até 2 anos de idade, com medo do Messias, com medo daquele que livraria o povo. Só que agora, esse mesmo que escapou da primeira morte como pequeno bebê, antes mesmo de nascer, morreu, ressuscitou e agora deixa uma igreja viva, com o Espírito Santo operando milagres e maravilhas diante do império, trazendo à luz a liberdade àqueles que eram escravizados, aqueles que eram esquecidos pela elite romana, aqueles que eram marginalizados pelos ricos, pela elite dos fariseus, saduceus e escribas também do templo, dando voz àqueles que outrora eram vistos como anônimos na sociedade. E com medo dessa revolta, com medo de uma insurreição surgir diante do povo, principalmente daquela que era a maior massa, pois os gentios pobres eram em maior número em Jerusalém, e a eles eram alcançados pela graça e pelo evangelho. Com medo da insurreição, então, incentivado pelo Sinédrio, pelos juízes do Sinédrio judaico, Herodes decide perseguir e matar esses apóstolos que realizavam tantos milagres e maravilhas, em nome de Jesus, morto e agora ressurreto. O que ele não contava é que aquele a quem Pedro proclamava era literalmente o rei sobre todos os reis. E o poder de Herodes não conseguia alcançá-lo. Herodes tinha um trunfo. Na mão de Herodes agora estava o príncipe dos apóstolos, aquele que era conhecido como o principal, aquele a quem Cristo dá autoridade para estabelecer a sua igreja. Ele tinha a carta na mão, ele tinha todos os planos. Ele só não contava que Deus iria operar grandemente na vida de Pedro. E então, preso, esperando somente passar o período da Páscoa, para também matar a Pedro, assim como fez a Tiago, Herodes descansa e se regozija com os seus planos. Pedro, como um homem totalmente perigoso diante do império, além das correntes, ele é guardado
por 4 escoltas de 4 soldados. 16 homens se revezavam para cuidar de Pedro. Meu Deus do céu, um simples pescador. Alguém que provavelmente andava com roupas maltrapilhas. Alguém inculto, que não tinha escolaridade, que talvez mal saberia falar o aramaico. Não tinha a eloquência de Paulo, o estudo de Paulo, a erudição de Paulo. Alguém que era pobre, marginalizado. Mas tinha algo em Pedro que fazia tremer o império, que fazia gelar até mesmo a espinha do homem mais poderoso de Judá, de Herodes, e era o Espírito Santo de Deus na vida de Pedro. Então, meu irmão, não importa a sua aparência, não importa a erudição, curso superior, as roupas de marca que você veste, quando o Espírito Santo pega você, te usa e te coloca no propósito, no ministério, até o diabo treme e intenta contra você. Mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. E nem o inferno, ninguém prevalecerá contra os eleitos de Deus. 16 homens guardando a vida de Pedro. De 4 em 4 horas, eles se revezavam. Ficavam 2 ao lado, um de cada lado, um à direita, um à esquerda, e 2 no portão. Em turnos de 4 horas, em turnos de 6 horas, eles se revezavam para cuidar daquele homem. Muito perigoso, muito perigoso. É muito perigoso aquele homem. Um simples pescador, um simples pregador. Pedro, nesse momento, traz para nós, que é para mim um dos ensinamentos mais maravilhosos que você vai ver na Bíblia. Talvez eu, nesse momento, talvez você, estaria ali com certeza clamando, orando, gritando, esperneando, batendo, me solta, eu sou inocente, eu não fiz nada, mas meu Deus do céu, porque o Senhor deixou isso acontecer comigo? Mas Senhor, eu estava pregando tua palavra, cumprindo tua ordem, cumprindo o teu ide, e o Senhor deixa isso acontecer? Estou aqui preso, atados por cadeias, seguranças à minha volta, minha sentença de morte já foi dada, é só passar o domingo pascual que eu estarei morto, decapitado ou enforcado. Senhor, por quê? Pedro tinha todos os motivos para questionar Deus. Pedro tinha todos os motivos para negar a Cristo pela sua própria vida. Pedro tinha todos os motivos para que a sua fé fosse diminuída naquele momento. E aí eu trago a nossa realidade, e quero que você faça agora uma comparação. O que você está vivendo hoje? As tribulações da tua vida, as perseguições que você sofre, os fardos que você carrega, os teus problemas pessoais, financeiros, relacionamentos, ou de qualquer área, psicológica, espiritual, algum desses problemas se compara ao que Pedro estava vivendo aqui nesse momento? Você não precisa responder para mim, uma retórica. Mas eu acredito que não. Pois, em primeiro lugar, nossa vida ainda está preservada por Deus. A maioria de nós aqui, graças a Deus, estamos com saúde. Alguns mais, outros menos, mas na misericórdia de Deus. Temos uma casa, um teto, um lar para morar. Estamos aqui, graças a Deus, vestidos, cobertos. Não estamos nus ao relento. Graças a Deus, o Senhor nos permite o alimento. Fizemos pelo menos 1, 2 ou 3 refeições hoje. Temos nossos familiares vivos, com a sua saúde preservada em casa ou aqui conosco nesse momento. Eu acredito que nenhum problema de nós, igreja, hoje aqui que estamos vivendo, se compara àquilo que Pedro estava vivendo. E nesse momento, diante de tanta tribulação, diante de uma sentença de morte já dada, olha aí o que diz no verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Havia oração incessante
a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardava o cárcere. Pedro, acorrentado, sentença de morte declarada, dormia. Tranquilamente. Às vezes nós, você, na primeira tribulação, na primeira perseguição, pode ser quando o salário atrasa, né? Pode ser quando a feira acaba e você não tem um dinheiro para fazer, quando os boletos começam a vencer, quando o cartão de crédito estoura, quando a briga no marido e mulher, o filho dando problema na escola, você tendo que lidar com toda a circunstância da vida moderna. E no primeiro momento você já se perturba, a sua alma se conturba, você perde noite de sono, você fica angustiado procurando soluções para os seus problemas. E Pedro, diante da morte, dormia. Irmão, descansa em Deus. E com certeza Pedro dormia aqui a exemplo de Cristo. Porque outrora, quando ele estava com o Senhor, atravessando o mar da Galileia, indo para o outro lado, até Genezaré, sobreveio uma grande tempestade. Naquela hora, até mesmo o grande pescador, Pedro, homem experiente ao mar, homem que com certeza passou por inúmeras tempestades, homem que dominava um barco como ninguém, que conseguia guiá-lo em qualquer circunstância, a tempestade foi tão grande, que o próprio Pedro se atemerou. Temendo a sua morte, ele chama os discípulos e bora, vamos procurar Jesus. Cadê Jesus? Dormindo. E aí Pedro e os outros discípulos falam, mestre, não te importa que pereçamos? A gente vai morrer, olha a tempestade. Jesus levanta, desperta do seu sono, e a primeira coisa que ele fala é, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Vocês olharam para a tribulação, vocês olharam para o mar, para o tamanho das ondas, para os raios, mas não olharam que o Criador de tudo isso estava aqui com vocês no barco. E nessa noite eu digo para você, não importa a tempestade, Cristo está no barco com você. Ele é o autor e consumador de tudo, de toda a criação, da tua vida, da minha vida. Não há problemas, não há tempestades. E tendo vivido esse exemplo, a Bíblia não fala, mas eu creio, Pedro se espelha no Mestre. Pedro lembra de Jesus, meu Senhor, na maior tribulação que eu passei no mar, eu experiente, na maior tribulação que eu vivi, o Mestre descansou, eu também vou descansar em Jesus. E Pedro dorme tranquilamente. Esse sim é o verdadeiro sono dos justos. Meu irmão, amanhã é segunda. Hoje é dia 15, amanhã vence um monte de boleto. Muita gente tem feira, faculdade para pagar. Amanhã a gente trabalha, tem que correr atrás do pão de cada dia. Tem que resolver os problemas na escola do menino. A perseguição dentro de casa pela defesa do Evangelho, pois muitos de nós também não temos parentes cristãos e sofremos perseguição dentro de casa. E temos que pregar aos nossos parentes, levar Jesus a eles, ser luz. E toda essa perseguição às vezes tira o nosso sono. Mas hoje eu quero que você faça igual Pedro, durma tranquilo, pois o Senhor está no controle de tudo. Outro detalhe interessante é que enquanto Pedro dormia no cárcere, havia incessante oração a Deus pela sua vida. Enquanto Pedro, preso, encarcerado, a igreja cumpria seu papel intercedendo. E aí nós aprendemos o poder da oração, pois uma igreja que não ora é uma igreja morta. Uma igreja que não busca a Deus é uma igreja morta. Uma igreja que não louva ao Senhor, que não fala da sua palavra, é uma igreja morta. Nós como igreja aprendemos que devemos orar pelos nossos irmãos. É para isso que serve o culto de oração. É por isso que pedimos oração, pedimos para os irmãos intercederem por nós. Para que como uma unidade, como um corpo, nós possamos interceder por aqueles que mais necessitam.
E às vezes o nosso problema é igual ao de Pedro, está fora do controle das nossas mãos. É impossível para nós. É algo que nossa inteligência, ciência, poder, riqueza, influência, nada disso resolve. É algo que somente Deus pode operar. E uma igreja que intercede pelos seus membros, pelos seus irmãos, ela permanece unida, viva e, melhor ainda, ela experimenta os milagres de Deus na sua própria casa. Devemos orar e interceder uns pelos outros. A igreja orava. A igreja orava mesmo sem enxergar, mesmo sem saber se Pedro seria livre. Talvez, na segunda-feira, pós-domingo pascual, veriam Pedro morto. E com certeza permaneceria dando glória a Deus e intercessão, pois sabiam que Pedro estaria no céu com o Senhor Jesus. A igreja nunca pode perder a fé. A igreja nunca pode perder a fé. Isso foi algo que nós experimentamos durante o período da pandemia. Pois quando a gente voltou com os cultos, depois da permissão dos decretos governamentais, nós achávamos que a igreja estaria lotada. Nós achávamos que a igreja não caberia gente. Na quarta-feira, que foi o nosso primeiro culto, pós-decreto, à tarde eu fui à igreja, preparei a igreja, juntamente com a zeladora. Nós colocamos lá toda a adesivação nos bancos para separar, porque ainda era obrigatório ter o distanciamento social. Compramos máscara, compramos gel, compramos até desinfetante hospitalar para poder limpar toda a mobília da igreja, microfones, para poder atender todas as normas. Porque na nossa mente, no nosso coração, as pessoas estariam sedentas pelo Evangelho. Sedentas para ouvir a palavra de Deus, para buscar Ele diante de tanta tragédia, de tanta morte, diante de tantas vidas perdidas. E por incrível que pareça, nessa mesma quarta-feira, nós tivemos a metade da membresia da igreja. E glória a Deus por isso. Porque estavam ali realmente quem deveria estar. Sabe por quê? Porque na minha mente, na mente dos irmãos, na mente dos responsáveis da diretoria, estava ali o desejo de que a igreja estivesse cheia. Que todos reconhecessem a soberania de Deus e mais uma oportunidade que Deus estava dando para aquelas pessoas buscarem a Ele e se arrependerem enquanto há tempo. Mas não foi como eu quis, foi como Deus quis. Talvez aqueles irmãos, mesmo orando, alguns mais pessimistas diziam: não, meu irmão, não tem jeito mais não, Pedro. Pedro não tem jeito mais não. Vamos orar aqui porque tem que orar. Mas eu acho que Pedro não escapa dessa não. Enquanto outros, na sua fé relutante, com certeza diziam: não, escapa sim, nosso Deus é poderoso. Nem que depois de morto o Senhor vai e ressuscite Pedro. E aí o milagre é maior ainda. E aí o Evangelho alcança mais pessoas. E mais pessoas se convertem. Então a gente sempre tem esses dois tipos de pessoas na igreja. E nós passamos por um período muito difícil durante a pandemia. Pois enquanto passávamos por essa pandemia, um dos nossos membros pegou Covid, esteve entubado, entrou em um estado gravíssimo, passou mais de 40 dias na UTI entre a vida e a morte, entubado. Seus familiares, esposa, filhas, totalmente desenganados pela situação, pela gravidade da sua situação. Nós, como igreja, aflitos, com o coração totalmente destroçados, por ver um de nós, alguém perto, familiar, próximo, alguém que amamos, em tal situação. Entramos num estado de tristeza coletiva. Mas a exemplo dessa mensagem, a exemplo dessa palavra, fizemos a mesma coisa. De forma alguma, vamos desistir agora. De forma alguma nos calaremos ou aceitaremos estar parados
e quietos diante da tribulação. Faremos como a igreja de Atos, e intercedemos e oramos todos os dias, jejuamos, buscamos a Deus e vimos o milagre de Deus acontecer. E vocês também verão, provavelmente domingo que vem ele estará aqui pregando. E vocês verão a prova viva do poder da oração de uma igreja. Da mesma forma que a igreja aqui da Judéia, a igreja de Jerusalém, intercedendo e clamando pela vida de Pedro. E olha o que aconteceu, verso 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Meu irmão, quando tudo parece estar perdido, quando você não enxerga mais a solução, parece que estamos no fim do túnel, no fundo do poço. Pior, tamparam o poço, nem a luz você enxerga mais. Quando parece que não há mais escapatória, e você não vê mais nenhum poder humano, quando a esperança em você também já se foi, Deus, Ele é capaz de enviar até mesmo anjos para operar em tua vida. E eu creio nisso de uma forma tão veemente, sabe por quê? Porque o mesmo Deus que eu sirvo hoje é o Deus de Pedro. E esse Deus não mudou. Apesar da nossa fé reformada, mais tradicional, nós cremos que é o mesmo Deus. E Ele opera segundo o seu querer. Quem sou eu para delimitar a ação do poder de Deus? Quem sou eu para querer dizer o que Deus pode ou não fazer, quais são os seus limites? Esse mesmo Deus opera, nem que Ele precise enviar o anjo para poder operar na tua causa, Ele vai fazer. Ele vai operar. Ele vai te resgatar em nome de Jesus. Pedro dormindo, o anjo toca nele: acorda, Pedro. Da mesma forma o Senhor fala para nós hoje: acorda, Bruno. Acorda, meu irmão. O tempo de dormir passou. Agora é o tempo de você despertar para ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, na vida dos seus filhos, na vida dos seus parentes incrédulos e também aqui na igreja do Senhor. A igreja carece de estar com os olhos abertos para ver a mão de Deus operando. Olha só o que acontece no verso 9. Então saindo o seguia, não sabendo o que era real ou o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Pedro estava tão atônito que ele desperta, acorda, levanta. Ele nem sabe como ele se libertou. Ele nem sabe o que aconteceu com os guardas. Ele nem sabe como a porta da cadeia se abriu. Ele segue ainda meio com a mente, ali com a neblina, com os olhos meio entreabertos, sem saber o que está acontecendo. E no verso 10 diz que depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e o qual lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo o anjo se apartou dele. As sentinelas ficaram cegas. O Senhor fechou, escureceu a vista deles, eles nem viram. Passaram pela primeira, pela segunda. Chegou diante do portão. Eita, meu Deus do céu, agora é o portão. Quando a gente acha que Deus está abrindo as portas, agora aparece o quê? Um portão. E o portão da Fortaleza Antônia era enorme. Era aqueles portões de filme épico, que você vê, os soldados lá, botando a madeira, 3, 4 soldados, puxando ali a roda para poder as cordas levantarem aquele portão gigante, pesadíssimo. Mas ele se abre automaticamente. Meu irmão, Deus vai abrir portas nas suas vidas, que você nem vai saber como essas portas se abriram.
você vai falar assim: meu Deus, eu nem estava esperando, e o Senhor manda, o Senhor abre, o Senhor providencia, o Senhor traz à luz aqui a escapatória para os nossos problemas, automaticamente. A partir daí o anjo se aparta, provando que Deus, Ele só opera quando nós não podemos. Depois que o impossível acontece, depois que o milagre se realiza em nossas vidas, aí cabe a nós também fazermos a nossa parte. Cabe a nós buscarmos, cabe a nós nos colocarmos diante de Deus, cabe a nós servir a Ele de forma íntegra e reta, cumprir sua lei, cumprir a sua palavra e mandamentos, guardar e levar a nossa família para a casa do Senhor, obedecer aqueles que são colocados em liderança, trabalhar e pregar. Deus, Ele só age quando nós não podemos, mas aquilo que nós podemos fazer, devemos, porque Deus não gosta de preguiçoso, Deus não gosta de pessoas acomodadas. Ele fala assim: eu operei, agora é por você. E quando ele vê Pedro ali, fora do portão principal, o anjo se aparta e diz assim: Pedro, agora é contigo, toma o caminho e continua a jornada, agora é com você. Então, no verso 11 vai dizer que Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. O povo ainda estava em oração, igreja fervorosa, igreja que estava ali ainda em oração, clamando, intercedendo, e mal sabia o que ia acontecer. Verso 13: quando ele bateu ao poste do portão, veio uma criada chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Então, olha a situação, imagine você comigo, pense bem, porque é algo, maravilhoso. Rode estava lá dentro, orando, intercedendo, clamando, bate alguém no portão. Quando ela sai para ver quem era, quem está no portão? Pedro. Pedro fugindo da fortaleza de Herodes. Com certeza, a essa altura, os guardas já ao seu alcance, já indo atrás dele. A alegria de Rode foi tão grande que ela não botou nem Pedro para dentro. Entra, senão a guarda te pega, Herodes te pega de novo. Ela vê Pedro, volta correndo para anunciar aos que estão dentro de casa. Pedro deve estar do lado de fora agora pensando: minha irmã, pelo amor de Deus, cuida para aqui, deixa eu entrar. O anjo já me libertou uma vez, eu vou ser preso de novo, bota eu para dentro primeiro, depois a gente comemora. Mas ela fica tão feliz, tão antônita, tão estupefata com a situação, que ela corre. E aí no verso 15, as pessoas que estão lá dentro vai dizer o quê? Estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. E então disseram: é o seu anjo. Olha só, meu irmão. Ela tão feliz ficou que voltou para dentro. Contou aos irmãos que estavam orando por quem? Por Pedro. E ela chega dizendo o quê? Pedro está no portão batendo para entrar. O povo que estava orando por Pedro, olha para ela e fala o quê? Tá louca, mulher. Não é possível isso não. Olha só a fé, Estava em oração. Mas o milagre, meu irmão, foi algo tão grande, que nem aqueles homens e mulheres que estavam ali orando, conseguiram acreditar que Deus agiria tão rápido e de forma tão milagrosa. As bênçãos de Deus quando vêm para você, o milagre de Deus quando acontece na tua vida, é tão grande, é tão impactante, que nem mesmo você entende, nem mesmo as pessoas que te cercam entendem.
nem mesmo a sociedade vai entender. E o milagre maior que nós experimentamos de Jesus é a salvação. E quando Jesus te alcança com a salvação dele, e muda a tua vida, e muda quem tu é, te transforma da água para o vinho, é de uma forma tão impactante essa bênção na tua vida, que as pessoas olham para você e não crê. Não, meu irmão, não acredito não. Fulano de tal? Não, não é possível. É tão grande a transformação e o poder de Deus em nossas vidas, que impacta a pessoa pelo poder de Deus. Os crentes em oração por Pedro, não creram que Pedro estavam ali, né? E aí no verso 16, vai dizer que entretanto Pedro continuava batendo, né? E com certeza deve ter começado a gritar mais alto, e então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão, e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. O milagre foi tão grande, meu irmão, que Pedro não pôde nem ficar. Ele simplesmente contou o que aconteceu, acalmou os irmãos, dá a boa notícia aos outros discípulos, conta o que o Senhor fez, espalha a palavra, espalha a mensagem, e eu tenho que ir, porque com certeza Herodes virá atrás de mim. E ele vai embora. E aqui chegamos ao terceiro ponto da nossa mensagem. O Senhor, Ele coloca todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Sabe por quê? Porque as sentinelas que guardaram Pedro foram levados à justiça. E a lei romana dizia que o guarda responsável por um detento sentenciado, se ele fugisse, ele pagaria a mesma sentença do preso. Pedro estava condenado à morte. Os sentinelas que deixaram Pedro fugir, nem deixaram, né? Nem viram Pedro fugindo, foram sentenciados à morte. Herodes, a quem perseguiu e matou Tiago, irmão de João, e agora intentava matar Pedro, no trecho posterior, no texto aí, logo após, será morto, comido de bichos, porque não deu glória a Deus. E o Senhor elimina todos aqueles que se levantam contra a sua igreja. E aqui concluímos com aquilo que Cristo falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Creia, meu irmão, creia. Na tribulação, descanse. Esse é o primeiro ponto. Saiba que tem uma igreja orando por você. Sempre tem alguém orando por nós. Nós sempre temos um irmão, pai, mãe na igreja, irmão de fé, que sempre está intercedendo por nós. Terceiro, Deus afasta de ti todos os teus inimigos. Creia somente, não desanime. Que essa palavra possa ser para você hoje exemplo de perseverança, exemplo de persistência na fé, pois é muito fácil pensar e querer desistir, pois esse é o papel do mundo, esse é o papel de Satanás. Mas o nosso trabalho, nós fomos chamados aqui, assim como Paulo vai dizer lá na carta aos Efésios, falando sobre a armadura de Deus. Ele vai dizer assim: cingi-vos de toda a armadura de Deus, para resistir ao dia mau.
Nossa função é resistir. O cristão é chamado à resistência. E que a oração da igreja, que o Senhor Jesus possa nos ajudar todos os dias nessa caminhada, que não é fácil, mas o destino é a glória, o céu e a vida eterna. Feche seus olhos nesse momento, curva sua cabeça e vamos falar mais uma vez com o nosso Pai. Senhor Deus, mais uma vez nós entramos na Tua presença, entregando nossa vida e a vida da Tua igreja diante aos pés do Teu altar. Neste momento, Pai, nós nos derramamos aos pés da cruz, entregando diante de Ti tudo que somos e tudo que temos, crendo que o Senhor é poderoso para nos livrar, crendo que o Senhor é poderoso para salvar, crendo que o Senhor é poderoso para agir, até mesmo quando nossas forças se acabam. Mas o Senhor disse que há esperança para o ferido, há esperança para aquele que em Ti confia, há esperança para aqueles que em Ti buscam. Então, neste momento, nós colocamos diante do Teu altar, Pai, todos aqueles que se encontram já fracos, com as suas vidas totalmente dilaceradas pela perseguição e tribulação, com as suas mentes e coração entristecidos diante de tanta dificuldade, Pai. São muitos problemas. Nós lutamos contra nós mesmos, nós lutamos contra o mundo, nós lutamos contra Satanás, e somente o Senhor para nos ajudar a resistir. Então, Pai, nos reveste de toda a Tua glória e graça, nos reveste de toda a Tua armadura, que possamos usar, Pai, sempre, todos os elementos, a espada da justiça, a couraça da fé, o capacete da salvação, as sandálias do Evangelho, que possamos estar cingidos, Pai, do Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos ajude nessa noite, que o Senhor nos dê agora uma boa semana, que se inicia hoje, que o Senhor possa ser conosco no nosso trabalho, no nosso empreendimento, nos nossos estudos, no nosso lar, na nossa casa e família. Que nossa casa possa viver, Pai, debaixo do sangue de Cristo. Que nossas vidas possam estar totalmente pautada na Tua palavra, no Teu Evangelho. Que o Teu Santo Espírito nos guie e nos leve em paz para os nossos lares nessa noite. Somos gratos, Pai, a Ti, principalmente pela morte e pela redenção que o Senhor enviou através de Cristo no Calvário. Nós não merecemos, mas o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o Seu próprio Filho. E se Deus deu por nós o Seu próprio Filho, porventura qualquer outra coisa Ele também não nos fará? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Assim te agradecemos, Pai, em nome do Teu Filho Santo Jesus. Amém. Irmãos, eu agradeço de todo o coração o privilégio. É um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhar e louvar a Deus junto com vocês. Que o Senhor possa abençoar cada vida, cada família representada e levar vocês em paz, em nome de Jesus. Graça e paz estejam com